Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra Martins, eu sou professora de Ciências e de Biologia e eu estou aqui para a gente ter um papo científico a respeito da pesquisa científica no ensino fundamental como prática de aprendizagem, inovação e transformação social. Então, vem comigo para essa aula de hoje. Deixa eu fazer uma pergunta. Você, em algum momento da sua vida, já se deparou com algum desses problemas? Preste atenção no primeiro. Esse lixo aí, esse córrego cheio de lixo que a gente sempre encontra, né, nos nossos grandes centros urbanos e às vezes também no interior, esse excesso de lixo, né, ali nos canais, nos rios, pelas ruas. Um segundo problema que olha aí na imagem, as pichações nas escolas, que é algo também tão frequente, né? A gente recebe a escola no início do ano toda limpa, toda organizada, pintada, né, para receber vocês. E aí muitas vezes alguns colegas, né, que não estão ali entendendo muito bem, que ali é um espaço de conservação, que é um patrimônio nosso, vai lá e resolve pichar. E aí isso tudo gera um problema, que a escola vai ficar feia, né? Um terceiro problema tem aí, ó, a nossa merenda escolar, né, que todo dia a gente recebe uma merenda legal e muitos colegas desperdiçam, né, deixam ali o alimento e ao invés de colocar somente um pouquinho, mas não, come ali e deixa o desperdício de alimento acontecer. E um quarto problema que eu peço para vocês darem uma olhada com atenção é esse aqui, ó. Quantas vezes vocês já se depararam, né, com uma situação dessa, que para muitas pessoas acham que é uma brincadeira sem graça, mas para muita gente dói, né, incomoda, que é o bullying, né? Aquela zoação ali, aquela, né, brincadeirinha sem graça, diga-se de passagem, com um colega, é um grande problema frequente ali no nosso dia a dia, né? Especialmente no de vocês. Então eu quero que vocês guardem esses 4 problemas. A gente vai retomá-los lá no final da aula de hoje, tá? Então, fica ligadinho, não se esquece, né? Lembra dele, guarda aí na memória de vocês. E aí, assim, tenho certeza que vocês ficaram incomodados, inquietos com esses problemas. Deve ter pensado assim, poxa, já vivi um bullying, poxa, perto da minha casa tem um canal, né, cheio de lixo, que por mais que a prefeitura tire, sempre vai estar lá cheio de lixo. Ou, eu já vi um colega meu ali na merenda, pegou a merenda, jogou fora, não quis comer. E será que tudo isso, né, na minha escola tem uma pichação? Ficou inquieto, ficou incomodado? Parabéns, você começou a pensar, né, cientificamente falando. Então lembra lá na aula de Paulino, professor Paulino, que ele foi falar sobre conhecimento científico, as etapas do conhecimento científico. E aí se esse bichinho te mordeu, né, da curiosidade, da inquietação, de se incomodar, você está começando a ter esse pensamento científico ali aflorando em você. E agora, o que é que eu faço com tudo isso? A professora me mostrou 4 problemas que existem na minha vida, que eu talvez nunca tenha nem me tocado, mas sempre fiquei ali um pouquinho, né, inquieto. E o que é que a ciência propõe? Será que a ciência está ali para propor alguma ajuda, né, com relação a esses problemas? É possível mudar a realidade, a minha realidade a partir da ciência? Eu posso fazer ciência, porque saber ciência é uma coisa, fazer ciência é outro, né? Eu posso ter as minhas aulas de ciência e não saber fazer ciência. Tá? E como é que eu posso fazer ciência na minha escola? Então são 4 perguntas aí, ó, que eu deixei de propósito para começar a botar ali a pulguinha atrás da tua orelha para você começar a pensar cientificamente falando. E aí, você já pensou em fazer uma pesquisa científica? Você sabe o que é isso? Então preste atenção nessa informação que Ramalho e Marques tá trazendo para a gente, ó. Fiquem atentos que eu deixei um destaquezinho em vermelho que a gente vai trabalhar com ele já já, tá? Então, segundo Ramalho e segundo Marques, a pesquisa científica diz respeito à capacidade de produzir conhecimento adequado à compreensão de determinada realidade, fato, fenômeno ou relação social. Então, estão vendo aí, ó, produzir conhecimento, mas é um conhecimento organizado, não é um conhecimento na base do achismo. Alessandra, eu acho que isso se resolve assim. Não, ciência não é feita de achismo, é feita de prática, de método, de passo a passo, tá? E aí, continuando o que Ramalho falava, né, Ramalho e Marx falaram, a pesquisa científica é o resultado de um processo investigativo.
Então, lembra lá que eu vou estar investigando alguma coisa, eu vou bancar de detetive, né? Cujo principal objetivo é resolver problemas e esclarecer dúvidas mediante a utilização de procedimentos científicos. Então, ó, foca nesse destaque que eu coloquei em vermelho. O objetivo é resolver problemas, esclarecer dúvidas, mas eu vou usar ali, ó, procedimentos científicos. Então, lembra da coisa do achismo? Ciência não tem achismo. Volto a dizer que ele tem um passo a passo, ele tem um método, ele tem um rigor. E aí você pode estar se perguntando, será que eu tenho um perfil para ser pesquisador? Será que eu posso ser um pesquisador? Eu sou um aluno do 6º ano, professora, do 7º, do 8º, do 9º. Será que eu posso? Será que eu tenho, né? Para ser um cientista tem que ser aquela pessoa super inteligente ou aquela pessoa que vai botar ali um jaleco, vai para o laboratório? Nem tanto, tá? Para ser um bom pesquisador, a gente vai partir de duas características. Primeira é ser questionador. Então, se você é um aluno que está ali atento às informações da professora, né, ou do professor, durante todas as aulas, está ouvindo as informações, está esquecendo, deixando de lado ali aquelas conversinhas paralelas que sempre rola, né, na hora da aula, e está ali, ó, atento à informação, ali muita coisa está sendo construída. E aí você vai lá, ó, professor, estou com uma dúvida. Então, isso aqui a senhora falou sobre isso e eu fiquei com a dúvida nesse ponto. Você está questionando. Então, ciência ela é questionadora, ela não é aquela coisa da imposição. Então, um bom pesquisador ele tem que ser questionador, sim. Ele tem que perguntar, sim. Mas essa questão, esse ser questionador, é baseado em saber ouvir muito bem as aulas. E aí, um segundo elemento que seria, né, e que é fundamental para um bom pesquisador é a curiosidade. Mas aí é tranquilo, né? A gente nasce curioso, a gente é curioso. Criança quer, deixa eu ver com a mão. Não, a gente vê com os olhos. Mas o deixa eu ver ali com a mão é porque está tocando, está sentindo, né, o que é aquele objeto. Aí às vezes você coloca na boca aquele objeto para saber o gosto. E ela vai começar ali a guardar as informações, quais são aquelas características. Então, a curiosidade é inerente ao ser humano, a gente é curioso. Então, não pense assim, eu não quero saber dessa coisa. Mas, às vezes, você fala isso, mas você tem sim a curiosidade em querer saber o porquê. Né? Por que que chove, por que que faz sol, né? E aí você fica ali perturbando pai e mãe, perguntando, e às vezes eu falo, para menino de perguntar. Isso, é isso que a gente quer, que você pergunte mais, que você seja mais curioso, que você queira saber mais. E aí você fica, quais são as contribuições da pesquisa científica para a gente, né? Para a gente, falando em sociedade? Uma característica é a inovação. Uma característica dela é o fato da gente ressignificar ideias. Então, pensa assim, eu sempre digo para os meus alunos, lá atrás, né, Graham Bell inventou o telefone. Inventou, eu não falei inovou, eu falei inventou. Então, Graham Bell tinha um problema que era a questão de facilitar a comunicação entre as pessoas. Ele inventou o telefone. De lá para cá, nós temos hoje o quê? Um smartphone. O smartphone, é a inovação do telefone. Eu peguei aquela ideia, eu inovei aquela ideia e trouxe para a sociedade. Então, isso é uma contribuição, a ideia de ressignificar ideias é falar de inovação. Um grande erro que as pessoas comumente cometem é o fato de achar que inovação é sinônimo de tecnologia. Nem sempre a gente pode estar inovando e não usar tecnologia. Eu não sou obrigada necessariamente a trazer a tecnologia e achar que por estar usando tecnologia eu estou inovando. E um terceiro grande ponto da inovação é o fato de achar que curiosidade ela é realmente necessária e fundamental porque ela é uma parceira da inovação. Então você pode ser uma pessoa criativa, você pode trazer o elemento criatividade para o seu ser, para o seu objeto, né, de inovação e transformar aquilo dali em algo melhor. E aí o segundo ponto, a segunda contribuição que a pesquisa pode trazer é a transformação social. A gente está aí vivendo uma pandemia, né? Está todo mundo em casa, né? Praticando distanciamento social ou isolamento social, que são coisas distintas, apesar das pessoas acharem que é a mesma coisa, mas não é.
né? O isolamento é eu ficar ali sozinho, não posso ter contato com ninguém. O distanciamento é eu me manter distante delas, elas não se aproximem de mim, mas eu posso estar ali minimamente convivendo com elas. E a pesquisa, ela traz esse papel muito forte da transformação social. Nós tivemos grandes eventos, grandes objetos de inovação que repercutiram, né, e que repercutem na sociedade. Então a pesquisa, ela traz isso, esse olhar de transformação para aquele meio onde a gente vive. Então lembre-se desses dois elementos, que também vai ajudar vocês a resolver um probleminha que eu vou trazer para vocês no final dessa aula. Então olha essas duas imagens aí, ó, as ideias inovadoras que as pessoas tiveram. Então uma ideia, né, que é até interessante, ó, guarda-chuva para cachorro. Poxa, Alessandra, isso é tão inútil. Não, isso não é inútil. Pensa lá que as pessoas que gostam muito de animais, que vai sair com seu bichinho, a pessoa fica lá com guarda-chuva, com uma capa, mas e um animal? E aí alguém foi lá, pegou o guarda-chuva, inverteu o guarda-chuva e inovou a ideia do guarda-chuva. Dessa vez ele é usado agora para o animal. E essa outra imagem aí, ó, né? Essa grande máquina aí, né? Para que ela vai servir? Tá vendo lá? Para cortar tomates. Então, imagina, tomate a gente corta com uma faca. Na minha casa, certo? Mas numa grande indústria, num grande restaurante que está ali aquele volume de trabalho, cortar cada tomate com uma faca, não, a gente pegou a ideia, a gente não, né? Porque eu não tive essa ideia, mas eles tiveram a ideia de fazer um grande cortador para agilizar. Então, a ideia da faca está ali e a inovação veio para um cortador para melhorar, digamos, essa produção. E em tempos de distanciamento social, o que é que a gente inventa, né? O que é que a sociedade inventa? Tá aí, ó, esse senhor, ele fez uma saia para manter as pessoas distantes dele. Mas não é uma saia comum, né? É uma saia de um material rígido que, por mais que a pessoa queira tocar nele, encostar, não vai conseguir. E ele está conseguindo fazer o distanciamento social. Então, ele inovou na ideia, né, de manter-se distante das pessoas. E essa outra imagenzinha, esse gifzinho aí que está rolando, ó. Imagina, tá ali a cabeleireira querendo escovar o cabelo da cliente. Não pode encostar nela. E a gente sabe que é uma profissão que tem ali, ó, tem que estar muito próximo. E ela foi e inovou, né? Ela colocou ali uma hastezinha, né, no secador. Se vai sair lá um grande cabelo, vai saber, né? Uma grande escova, vai saber. Mas a ideia foi inovada. Então, a gente é criativo. Então, criatividade é isso, tá? Inovação é isso. Então, vamos lá. Vamos revisar, tá? A gente conversou sobre alguns pontos aqui da pesquisa científica no ensino fundamental. A gente começou a observar os problemas, mostrei 4 problemas para vocês e disse, ó, não se esqueçam deles, a gente vai retomá-los no final da aula. A aula não acabou ainda, tá? Então, a gente falou sobre esses problemas, né, o quanto eles podem nos inquietar, que a partir daí surgiu o pensamento científico, tá? Essa pulguinha ali atrás da orelha, de querer resolver um problema, na possibilidade sim de fazer ciências, né, na escola e como o lugar dela ali na escola. A gente trouxe a definição do que era uma pesquisa científica e principalmente o objetivo que ela traz, né, que ela tem. Apresentei para vocês os elementos para ser um bom pesquisador. Lembra que eu falei que são 2 elementos, ser uma pessoa questionadora e ser uma pessoa curiosa. Trouxe as contribuições que a pesquisa científica pode trazer, questão da inovação e transformação social, e mostrei algumas, né, ideias inovadoras que as pessoas criaram. E agora, o que é que eu faço com tudo isso? Tá? Por onde começo, Alessandra? Não sei, estou ouvindo, entendi, achei massa, né? Percebi que tem problemas ali que me inquietam, que me deixam ali agoniados, que eu quero resolver. Mas eu não sei o que fazer, não sei qual caminho que eu vou trilhar. Então vamos olhar para esses 4 bonequinhos aí, bem bonitinhos, que eu costumo desenhar desse jeitinho aí no quadro, né? Meus alunos sabem disso. Os 4 bonequinhos dizem o seguinte, ó. O primeiro diz, e agora, o que é que eu faço? O segundo vai lá e pensar e vai dizer, agora eu reflito. Tá? O terceiro vai dizer, propõe uma solução, tá lá a ideiazinha da solução. E o último vai dizer, agora eu vou testar a minha solução. Então, o caminho é esse, a gente tem que ter esse caminho na nossa cabeça. A gente tem que pensar que esse daí, né, esses são os 4 passos, digamos, mais simples, mas
que ele consegue abranger a ideia de fazer ciência, de fazer pesquisa científica ali no ensino fundamental. Agora vamos trabalhar, vamos trazer uma proposta para vocês começarem a ver que é simples, né? Fazer ciência na escola é simples, fazer pesquisa científica é simples, e a gente pode fazer sim no ensino fundamental, que eu muito recomendo, tá? Que é extremamente prazeroso. Então, lembra lá do início da nossa aula que eu trouxe para vocês 4 problemas, eu disse, ó, não se esqueça, a gente vai retomar esses problemas. Eu estou escolhendo um para a gente discutir, né, que é o desperdício de alimentos na escola. Então, o desperdício especificamente da merenda escolar. Nossa grande temática, a gente vai trabalhar com ela. O que é que eu quero saber disso? O que é que me incomoda com relação a isso? Estão vendo lá, eu coloquei problema norteador. Então, desse universo, desperdício de alimentos na merenda escolar, o que eu quero saber, o problema que mais me incomoda e que eu quero resolver é como evitar o desperdício de alimentos da merenda escolar. É isso que eu quero descobrir, é isso que eu quero investigar. Então, é isso que eu vou começar a colocar o meu passo a passo ali, o meu script, o meu roteiro, né, do caminho que eu vou percorrer para resolver esse problema aí. Atentem para a palavra aí, hipótese, e eu coloquei interrogação. Hipótese é a solução que você vai dar. E eu não vou dar solução nenhuma agora, tá? A gente vai ver isso depois. E aí, o que eu tenho que procurar saber antes de chegar ali e propor uma solução? Não é bem assim, tá? A gente tem que começar a compreender o nosso universo, né? Quem faz parte desse problema aí, merenda escolar. Aí você pensa, merenda escolar, o que é que vem na mente? A merendeira, claro, ela que vai estar ali presente, né? Os alunos vão estar ali, são eles que vão consumir a merenda. Então, a gente tem que se perguntar algumas coisas. A gente tem que perguntar para o nosso problema algumas coisas também. Por exemplo, quem são os envolvidos? Tá? Por que desperdiçam os alimentos da merenda escolar? Então, por que aquele aluno desperdiça? A gente tem que entender o porquê, tá? Quem é que faz a merenda escolar? Será que a tua merenda é quem faz a merendeira ou será que a merenda vem de fora? E quem é que escolhe o cardápio? Né? Que vocês reclamam tanto do cardápio, né? Mas tem um porquê, tem uma justificativa. Então, para responder a essas 4 perguntas, a gente tem que encontrar instrumentos. A gente pode observar, tá? Observa ali na hora do recreio como é que os envolvidos nesse problema, eles se comportam com relação a ele. Começa a perceber quem é que faz mais, quem desperdiça mais, quem desperdiça menos. A gente pode entrevistar a merendeira, né? Que a entrevista vai ser uma coisa mais... ela abrange menos pessoas, né? A gente vai ali falar com uma pessoa, 2, 3 pessoas, só que ela é mais rica de informação, porque ela é mais detalhada. E a gente também pode aplicar um questionário para tentar entender um porquê do desperdício dos alimentos por parte desses alunos. Um questionário já é algo mais formal, vai ter ali as perguntas que os alunos vão fazer, vão responder, e ele abrange mais gente. E aí também eu tenho que saber o quê? Qual é a relação da merenda escolar com o que eu aprendo ali em sala de aula? Será que existe alguma relação? Ou não tem relação nenhuma? Então, o que é que tem a ver ali? Esse prato aí, né, de um resto de merenda escolar, tem a ver com língua portuguesa, com arte, com educação física, com língua inglesa, né, ciências, matemática. Você pode estar aí dizendo, isso não tem nada a ver. Isso, no máximo, diz respeito ali a ciências e olha que muita boa vontade com matemática. Mas será que é isso mesmo? Será que aquilo que eu estou aprendendo na escola não faz sentido nenhum, não serve para nada? Vamos analisar. Então, coloquei aí ó, a imagem do prato, né? Lembra que o nosso problema é ele, né? Como evitar o desperdício de alimentos na escola, nossa grande pergunta. E aí, ciências, né? Disciplina de ciências. Nesse problema, como é que ela pode ajudar? Como é que os conhecimentos, né, vivenciados ali na aula de ciências podem ajudar? Quando eu estou falando de alimentos, eu posso estar falando em tipos de alimentos. Né? Posso estar falando de grupos nutricionais, né, que vão estar ali envolvidos. E aí quem é aluno do 8º ano deve estar lembrando que já estudei isso, vai me ajudar. Pois bem, é por aí o caminho. Posso estar falando de nutrição, de dietética, né, de qualidade dos alimentos, do destino que esse alimento vai ter. Então, para onde é que ele vai? Esse resto de comida vai para onde?
Aí você pensa lá em matemática, que é o calo de muitos de vocês, né? Mas a matemática, ela é fundamental nesse processo. Então, quando você está lá estudando unidades de medida, né? Quando você está estudando as 4 operações, você vai estar calculando, tá? Noção de espaço. A matemática, ela vai ajudar nesse problema falando sobre o cálculo. Quanto de comida eu estou desperdiçando, quanto de alimento eu vou desperdiçar. E aí, quando eu tenho essa informação, como é que eu trato ela? Aí, sabe aqueles gráficos, né? Aquela porcentagem, aquela tabela que você está criando? A matemática vai te ajudar a resolver um pouquinho esse problema. E o que é que a história vai ajudar? Tá? Lembra que lá na época, né, da pré-história, como é que era a relação dos nossos ancestrais com o alimento? Será que eles desperdiçavam também? Então, que relação foi essa? Nas grandes guerras, será que tinha comida para todo mundo? Será que tinha escassez? Então, o professor de história deve ter falado para vocês como era a realidade da guerra, né? Então, você pode buscar e relacionar, sim, essa questão do alimento com a guerra. E a arte, né? A disciplina de arte. O que é que ela pode te ajudar? Como é que os grandes pintores, eles retratam os alimentos? Será que eles também colocam essa questão do alimento ali desperdiçado? Né? Como é que ele faz? Como é que as grandes obras literárias, né? Elas trazem a questão do alimento? Como é que elas representam esse alimento ali? E educação física, tão querida por vocês, educação física, né? Tá ali fazendo atividade, né? Botando o corpo para se mexer. A educação física, ela é grande parceira da ciência, da matemática, da história, da arte também. E ela pode te ajudar fazendo essa relação entre a boa alimentação, a prática de atividade física, o tipo de alimento que vai te deixar um pouco, digamos, mais enérgico, mais elétrico, ou menos. Então, tem essa relaçãozinha também. E a geografia, né? A geografia, ela vai, com relação a esse nosso problema, ela vai dizer quais são os sistemas agrícolas, né, que a gente pode usar, que as cidades usam, que os países usam, o processo de industrialização, né, no Brasil, distribuição dos alimentos, desperdício de alimento ainda, né, no transporte dele. Então, como é que seria o impacto disso? A geografia vai trazer, e claro, a reforma agrária, né, que é muito trabalhado com vocês lá no ensino fundamental. Língua portuguesa, né, nosso português. Então, quando você vai ali escrever um texto, você tem que escrever, você tem que interpretar, você vai os tipos de linguagens, né, a imagem, né, que ela vai representar, como é que chega até você enquanto aluno. Então, a língua portuguesa vai te ajudar, através dos textos, a compreender melhor esse problema, que você vai ter que ler sobre ele, né? Você vai ter que enveredar no campo da imagem, da leitura, o que é esse problema para vocês. E a nossa última disciplina é a língua inglesa. E o que é que inglês tem a ver com tudo isso? É um idioma que a gente não fala, mas o inglês, lembra que países de língua inglesa podem ter outra cultura, outra relação com os alimentos. Então lembra lá que os Estados Unidos, por exemplo, é um país onde as crianças, na sua grande maioria, são obesas, porque o tipo de alimento deles é um tipo que é bem diferente do nosso. Pela manhã eles têm um ritmo alimentar, um consumo de alimentos extremamente calóricos. Então, como é que essa cultura de países de língua estrangeira se relacionam com os alimentos? Então, com essa distribuição aí das disciplinas, mostrando a sua contribuição, ou a contribuição delas para resolver o nosso problema, você começa a pensar no seguinte, né? Tudo que você está vivendo aí, aprendendo no ensino fundamental, faz sentido. Pode ser que não faça ali naquele momento e você fique lá se questionando, mas por que eu tenho que aprender isso? Tá vendo que em algum momento ele vai te ajudar a resolver um problema? Então não desperdicem, né, aquele tempo precioso ali daquela aula com as conversinhas paralelas, porque um dia, você teve que precisar, né, para fazer o seu trabalho científico, que vai fazer falta, tá? Então, esse cenário aí que vocês estão vendo das disciplinas, a contribuição delas com o nosso problema, é uma forma que a gente precisa mobilizar, né, nossos conhecimentos nessas áreas que vão colaborar na proposta de solução para esse problema. Então, e agora, né? Preciso fazer o quê? Então, a gente está problematizando.
Lembra lá que eu falei, né, que a gente tinha que saber quem eram os envolvidos, quem faz a merenda, por que desperdiça a merenda, entender o nosso contexto, a nossa realidade, porque lembre, cada escola é única, cada escola tem a sua realidade, então nenhuma escola vai ser igual a outra, porque as pessoas são diferentes, então a gente tem que problematizar, a gente tem que mostrar qual é a realidade daquela escola. E, obviamente, pensar em uma solução para resolver esse problema que pode ser único em todas as escolas, mas é diferente na sua resolução, porque as pessoas são diferentes. E aí vejam que ideia legal. Eu trouxe uma solução para vocês, como exemplo para resolver esse problema, que foi uma resposta encontrada por uma escola lá no município de Pouso Alegre, em Minas Gerais, que é a Escola Municipal Vasconcelos Costa. É uma escola de ensino fundamental também, e que os alunos perceberam esse mesmo problema do desperdício de alimentos. E aí eles pensaram em estratégias para resolver esse problema. Primeira estratégia que eles usaram, colocaram cartazes de alerta. Então, por toda a escola existiam cartazes alertando os colegas contra o desperdício, para evitar o desperdício de alimentos. Segunda estratégia que eles usaram, cada aluno ele pode se servir. Então, na escola existe aquele balcão ali de refeição, o aluno vai lá, pega seu prato e coloca na quantidade que ele quer, baseado na sua fome, com a supervisão ali da merendeira. Tá? Então, eles são estimulados a pensar assim, essa quantidade para mim é suficiente, posso colocar pouco, a quantidade que vai colocar ali é sempre na perspectiva de colocar menos, e pode repetir, mas é o aluno que vai se servir. E um terceiro ponto que eu achei bem legal, bem bacana, algo chamado patrulha do desperdício. Sabe o que é isso? Não é a professora lá, né, em cima dos alunos reclamando porque está jogando comida fora, não. Nessa patrulha são os estudantes que fazem isso. Numa mesa, né, são 5 estudantes e um deles que esteja ali sentado, ele vai ser o fiscal ali do desperdício. Então, ele vai estar ali merendando e de olho nos colegas para saber se eles também estão desperdiçando. E quando esse fiscal percebe que um coleguinha vai jogar fora a comida, ele já, epa, vai jogar fora por quê? Pode comer um pouquinho mais não? Ainda tem comida aí no teu prato, né? Tu não consegue não? E aí ele vai estimular para que essa pessoa coma. Mas se o colega disser, não tenho como, não tenho mais condições, né? Eu já estou satisfeito. Aí esse fiscal faz o quê? Registra ali no livro e vai dizer, o aluno fulaninho do ano tal, no dia tal, ele jogou fora, desperdiçou a comida e coloca a razão. Porque estava satisfeito, porque a comida estava ruim. E aí esse livro de registro é levado lá para a professora, levado para a gestão, e aí vai chamar depois os coleguinhas para mostrar para eles que desperdiçar não é algo saudável. E aí foram as estratégias que eles utilizaram e que deu um bom resultado. Houve uma diminuição, sim, do desperdício de alimentos na merenda escolar. Mas aí vamos revisar, tá? Antes de eu lançar para vocês o meu desafio. A gente conversou sobre o caminho para resolver um problema, né? E no caso, o nosso problema escolhido foi o da merenda escolar. A gente conversou sobre essa temática, sobre o que é que eu queria saber, né, do meu problema, que é como evitar. A gente conversou também sobre como devemos procurar saber sobre o meu problema, conhecer um pouco do meu problema, problematizá-lo para conseguir resolvê-lo, entendê-lo para conseguir resolvê-lo. Eu trouxe para vocês também a questão de qual é a visão e a necessidade dessa visão interdisciplinar sobre um problema. Então, aqueles conteúdos que vocês supostamente acham que não façam sentido, começa a fazer sentido, que você vai ter que buscar ali as informações, porque uma vai levando a outra. E lembrando, eu só separei ali nas caixinhas, né, das disciplinas, para vocês terem essa visão diferenciada e disciplinar, mas o conhecimento ele não é disciplinar, ele é interdisciplinar. Eu só quis exemplificar para vocês um pouquinho do lugar delas, ajudando vocês. Mas lembra quando eu toquei lá no assunto da educação física, nessa questão da prática, de exercício, do alimento, da nutrição dietética? Eu estou misturando ali já com ciência, já com matemática. A gente vai fazer, e sim, essa mistura ela é possível, tá? E trouxe para vocês uma solução.
Uma solução que uma escola lá em Minas Gerais, que é bem um pouquinho longe da gente aqui de Pernambuco, mas é uma escola de ensino fundamental. Então, o que foi que ela propôs? Então, depois a gente fez aquela revisão geral do que a gente fez, aquelas 2 revisões, lembrem. Agora eu desafio vocês que estão aí em casa a responder essas 2 perguntas. Tá? Primeiro é o seguinte, eu proponho que vocês pensem em uma solução para um dos problemas que foram elencados lá no início da aula. Lembra aqueles 4 problemas? Eu trouxe um para a gente resolver, que foi da merenda escolar, mas eu gostaria que vocês escolhessem um desses 4 problemas e vocês pensassem em uma solução que seja inovadora e traga uma contribuição social. Ou, se você não quiser fazer isso, você pode relatar, porque a sua escola pode ter vivido ter feito um projeto científico que envolvesse um desses problemas e você acha interessante trazer, traga. Então, o primeiro desafio é esse. Lembra, escolhe um dos problemas que a gente mostrou lá, que eu mostrei no início da aula de hoje. Escolhe um deles, pensa numa solução para aquele problema que seja inovador e que tenha essa contribuição social. Primeiro desafio que eu tenho para vocês. O segundo é o seguinte, vocês nesse período lá que estão em casa, né, com isolamento social, vamos tornar ele útil? Então comece a observar o seguinte, será que está tendo algum probleminha aí na tua casa, no teu condomínio, né, com tua família, ali na tua comunidade, que você observou que esteja acontecendo agora nesse período de isolamento social? Então, será que tem algo diferente ali que talvez você nunca tivesse enxergado ou que agora ele está mais aflorado? Identifica ele para mim, traz esse problema e também tenta mostrar uma possível solução. Do mesmo jeito, que seja uma ideia inovadora e que traga uma transformação social para aquela comunidade. O que é que vocês vão fazer com isso? Vocês vão postar lá embaixo nos comentários e eu vou querer ver um por um. Mas também mostra lá para o teu professor, mostra lá que você assistiu essa aula, que você respondeu esse questionamento e que você sim, lembra da pulguinha lá atrás da orelha de querer ser um pesquisador? Agora você quer ser um pesquisador porque você está aí, ó, fazendo ciência, né, trazendo resposta para seus questionamentos, tá? Então eu quero sim, eu vou olhar os comentários de vocês depois que assistirem essa aula e a gente vai discutir as ideias que vocês vão trazer, a gente vai construir juntos lá embaixo nos comentários, tá? Então, conto com vocês. Então, eu gostaria, para a gente encerrar essa aula, de agradecer imensamente a 3 professoras, né? A professora Climéria Ramalho, Leice Germana e a professora Milena Borges, que elas colaboraram muito para a produção desse material para ficar tão bacana para vocês, tá? E aí deixa o recadinho também dessa cientistazinha que está aí do lado, que diz o seguinte, ó, sua pesquisa pode abrir novos caminhos para o conhecimento. Então, o desafio que eu lancei para vocês certamente vai abrir novos caminhos para novos conhecimentos, tá? Então, conto com vocês lá respondendo o desafio que eu lancei, vou olhar realmente cada comentário e muito obrigada, né, por essa companhia. Até a próxima aula.